E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, e venho aqui convidá-los a aprender um pouco sobre multiplicação de um monômio por um polinômio. Bem, gente, antes de começar a nossa aula, pega aí todo o teu material, lápis, caneta, papel, borracha, a gente dá início a essa aula. Então, vamos lá? O que a gente vai aprender nessa aula de hoje, gente? Nós vamos aprender a multiplicar um monômio por um polinômio. E vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Nós também temos que observar que em alguns casos nós vamos ter que trabalhar com multiplicação de potência de mesma base. Então, como podemos efetuar o produto entre um monômio e um polinômio? Já pararam para pensar? Então, olha só. A multiplicação de um monômio por um polinômio, ela é feita multiplicando-se o monômio por cada termo do teu polinômio, ou seja, por cada monômio do teu polinômio. Então, para aprender a realizar a multiplicação entre monômio e polinômio, preste atenção nessas relações que nós vamos trazer para vocês aqui. Vamos pensar. Observe bem esse retângulo que nós trazemos aqui para vocês. A medida do retângulo é dada por quem? Por x. E a outra dimensão é dada por quem? Por 2x, que é essa medida aqui, olha só. Mais quem? Mais y. Então, olha só. De que maneira nós podemos representar a área dessa figura? Todo mundo sabe que a área de um retângulo é calculado como base vezes altura, ou seja, comprimento vezes largura. E é só isso que nós devemos fazer. Então, olha só o raciocínio. Uma das maneiras de representar a área é você pegar a medida x, olha só, pega a medida x, que é essa medida aqui, e vou multiplicar por quem? Por toda essa medida aqui. E essa medida aqui é dada pelo somatório de 2x mais quem? Mais y, que aqui está representado, olha só. Então, x vezes quem? 2x mais y. Bem, gente, essa aqui é uma das formas de calcularmos a área desse retângulo. Mas existe uma outra forma também da gente calcular a área desse retângulo. Bastava que a gente fizesse o quê? A área de cada um desses retângulos menores que estão justapostos e somar as áreas. Então, uma outra maneira, como a gente já havia falado para vocês, é calcular cada uma das áreas menores e somar elas. Ficando assim, ó, A1 mais A2, onde A1 é representado por quem? Pela medida x, vezes a medida 2x, isso aqui, x vezes 2x, é justamente a área desse retângulo 1, e x, isso aqui é x, vezes quem? Vezes y, é a área do retângulo 2. Então, está aqui justamente a relação da área desse retângulo maior através do cálculo do que? Da área do retângulo A1 mais a área do retângulo A2. No primeiro caso, o que é que a gente tinha que fazer? Por exemplo, para poder pegar a área desse retângulo maior, eu teria que pegar e multiplicar x vezes quem? 2x mais y. Então, como é que vai ficar, gente? Vai ficar assim. Você vai pegar o x, que está sendo multiplicado por quem? Por 2x mais y. E aí você vai fazer a distributiva. X vezes 2x vai ficar 2x ao quadrado. X vezes y vai ficar como? Mais xy. Então, esse polinômio aqui é a representação da área desse retângulo que nós temos aqui. Mas podemos fazer também o quê? Olha só. Nós podemos calcular através do que? Da área 1 mais a área 2. Então, de que maneira nós podemos representar a área desta figura?
Bem, novamente, nós podemos representar de duas formas. Ou nós pegamos a área de todo o retângulo maior, certo? Nós pegamos a área de todo o retângulo maior, ou nós pegamos a área de cada um dos retângulos, calculamos a área e somamos. Então vai ficar o quê? Vai ficar x vezes quem? Vezes 2x para a representação da área 1, certo? Representação da área 2 é quem? É x vezes y, onde nós temos aqui que a área 1 é 2x ao quadrado e a área 2 é x vezes y. Como é que é dada a área do retângulo maior? A área do retângulo maior é dada por quem? Por A1 mais A2. A área do retângulo maior vai ser dada por quem? Por 2x ao quadrado mais xy. Então, 2x ao quadrado mais xy é justamente o polinômio que representa a área do retângulo maior. Deu para pegar a ideia, gente? Então, olha só. Agora a gente vai começar a praticar. Vamos trazer alguns problemas para a gente começar a praticar aqui multiplicação de monômio com polinômio. Olha só o diálogo entre essas duas crianças. Paulo, quanta coisa estamos aprendendo? Verdade. E você sabe quanto é 5A vezes quem? 31 menos 2AM? Ajude João a descobrir a resposta, gente. Então, dando uma olhadinha aí, como é que ele pode descrever a multiplicação entre esse monômio 5A e o polinômio 31 menos 2AM? Como é que ele pode fazer isso? Bem, é muito fácil eles realizarem essa multiplicação de um polinômio com um monômio. Basta que ele realize a multiplicação distributiva, onde você vai fazer o quê? Só relembrando como é que fica a representação. É 5A vezes 31 menos 2AM. 5A vezes quem? 31, voltando aqui, menos 2AM. Menos 2AM. Então, olha só, gente. Nós vamos realizar a multiplicação distributiva. Então, olha só como é que vai ficar. Eu vou pegar o 5A, multiplicar por 31. Vou pegar o 5A, depois eu vou multiplicar por menos 2AM. Então, olha só como é que vai ficar. Vai ficar o seguinte. 5A vezes quem? Vezes 31, menos quem? 5A vezes 2AM. Então, essa é a multiplicação que eu vou realizar. Então, 5A vezes 31 é exatamente igual a quanto, gente? 155A. Por quê? Porque eu vou pegar o 5 e multiplicar com 31. Vou pegar parte numérica, multiplicar com parte numérica. Coeficiente com coeficiente. Parte literal com parte literal. Então, vamos lá. 5 vezes 31, é só você fazer, contar aqui, ó, 31 vezes 5, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 3, 15, deu 155, então vai ficar 155A. Mas aí você tem esse outro monômio aqui, você está multiplicando, monômio com monômio, então você vai pegar coeficiente, multiplicar com coeficiente, 5 vezes 2 é 10. A vezes A vezes A. Você conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1. Então vai ficar A elevado a 2. Então 10A ao quadrado, M. Então, esse monômio aqui, é a representação do produto entre o monômio 5A e o monômio 2AM. Então, o resultado aqui, 155A menos 10A ao quadrado M, 10A ao quadrado M,
é justamente o resultado da multiplicação entre um monômio e o polinômio que nós destacamos aqui. Deu para compreender como é que a gente vai realizar multiplicação entre monômio e polinômio? Beleza. Só relembrando mais uma vez. Coeficiente multiplica com coeficiente. Parte literal multiplica com parte literal. Não esquece disso. Então vamos lá, gente. Nossa segunda prática de hoje. Observando o retângulo abaixo, determine a área da figura inteira. Está observando aí a nossa área? Bem, a nossa área, a área desse retângulo maior, está justaposta. Então, nós temos um retângulo aqui que eu vou chamar de A1, A2 e A3. Bem, eu posso resolver a área desse retângulo maior utilizando o seguinte raciocínio. Ou eu calculo a área do A1, do A2 e do A3 e somo, ou eu pego somente a medida da largura, a medida do comprimento e multiplico elas entre si. Então, olha só como é que vai ficar. Pegando e calculando a área 1. Por exemplo, nós vamos calcular a área do retângulo, a área do retângulo maior, como sendo A1 mais A2 mais A3. Aí, olha só o que é que tu vai fazer. Tu vai calcular primeiro A1. Vou colocar aqui, A1. Como é que vai ser calculado a área 1? Vai ser a base vezes a altura, ou seja, comprimento vezes largura. Largura aqui é 3A, comprimento é B. Então, vai ficar 3A vezes B. Então, resultado, 3AB. Área 2. Como é que eu calculo a área 2? 3A vezes 2C. Então, vai ficar 3A vezes 2C. Onde eu vou multiplicar? Coeficiente numérico, 3 vezes 2, 6, 6AC. E a área 3, que é dada por quem? 3A vezes 5D, vai ficar assim, ó, 3A vezes 5D é igual a quem? 3 vezes 5, 15, 15AD. Então, o que é que você deve fazer? Você deve fazer o seguinte. Agora que você sabe a área de cada um, você vai simplesmente somar. Então, a área maior aqui vai ser o quê? A área do retângulo maior vai ser 3AB mais quem? 6AC mais quem? 15AD. Então, esse polinômio aqui representa justamente a área desse retângulo que nós acabamos de calcular. Então, deu para pegar a ideia? Mas tem uma outra forma da gente fazer isso aqui também. Olha só. A outra forma é justamente você pegar essa medida 3A, que no caso é a largura, e multiplicar pelo comprimento. Mas o comprimento ele está particionado aí. Ele tem uma medida, tem um pedaço dessa medida do comprimento que é B, um outro pedaço que é 2C e um outro pedaço que é 5D, que juntando tudo vai ser exatamente o comprimento desse retângulo aí, a medida do retângulo. Então, essa medida aqui, você vai fazer como? Você vai apenas somar B mais 2C mais 5D. Então, para calcular a área do retângulo maior, você vai fazer o quê? Vai pegar 3A e multiplicar por quem? Pelo comprimento. Então, você está pegando a largura, multiplicando pelo comprimento. Quem é o comprimento? É B mais 2C mais 5D. E aí você vai fazer o quê? Olha só. O que é que você vai fazer? Pega 3A, multiplica por B. Vai ficar como? Vai ficar 3AB. Agora você vai pegar o 3A e multiplicar por 2C. Quando você faz isso, você vai pegar coeficiente numérico com coeficiente numérico. Mas vamos organizar tudo direitinho aqui para ver como é que fica. Vai ficar assim, ó. Mais 3A vezes 2C. Mais quem? Você vai pegar o monômio 3A e multiplicar pelo monômio
5D. Então, vai ficar 3A vezes 5D. Pronto? Tranquilo? Agora a gente vai só organizar isso aqui. Vai ficar 3AB mais quem? 3 vezes 2 vai ficar 6AC. 3 vezes 5, 15AD. Então, olha só a representação do nosso polinômio, onde representa justamente a área desse retângulo maior, que é dado por quem? 3AB mais 6AC mais 15AD. É uma outra forma de resolução que leva ao mesmo resultado. Olha só para a gente observar. 3AB mais 6AC mais 15AD. A mesma representação que nós temos aqui, calculado de duas formas diferentes. Em uma, a gente faz o cálculo de cada uma das áreas, como a gente fez a subdivisão em A1, A2 e A3. Na outra, nós só pegamos o quê? A largura, multiplicamos pelo comprimento e achamos a área desse nosso retângulo, dado através do polinômio 3AB mais 6AC mais 15AD. Tudo bem? Agora, chegamos para a nossa terceira prática. Olha só. Caio desenhou uma figura formada por dois retângulos e indicou as suas medidas. Eu quero que vocês escrevam um polinômio que vai representar a área da região verde. Como é que você vai calcular a área da região verde, gente? Bem, se você observar, nós temos um retângulo maior que tem medida y e medida 2x para o comprimento. Eu tenho o retângulo verde que eu não tenho a medida justamente do comprimento, não está aí representada, mas eu tenho a medida do comprimento que é dado por 1,2y. Então, eu tenho duas formas de calcular a área da região verde. Eu calculo a área do retângulo maior e retiro a área do retângulo amarelo. E aí eu fico com a área do retângulo verde, ou simplesmente eu pego a medida que representa o comprimento do retângulo verde, multiplico pela largura do retângulo verde e acho a área desse retângulo. Então vamos lá, vamos esboçar o raciocínio para a resolução dessa questão. Primeira ideia, você vai fazer o seguinte, vai calcular a área do retângulo maior, vou colocar aqui área de M, que vai ser dada por quem? Por Y, que é a largura, multiplicado pelo comprimento, que é 2x. Então, essa medida aqui é a área do retângulo maior. Então, isso aqui é 2xy. E aí você vai calcular a área do retângulo amarelo, a área de A. A área do retângulo amarelo é dada por quem? Pela base, que é 1,2y, multiplicado pela altura, ou pela largura, como você quiser chamar, que é y. Isso aqui vai ser o quê? 1,2 vezes 1 é o próprio 1,2. Y vezes y é y ao quadrado. Então, olha só. Qual é o próximo passo? Eu quero determinar a área verde. Bem, pessoal, olha só como é que a gente vai calcular a área verde. A área verde é dada por quem? Pela área do retângulo maior menos a área do retângulo amarelo. É esse o raciocínio que nós vamos colocar em prática. Não. A área do retângulo verde vai ser dada por quem? A área do amarelo, 2xy, menos a área do retângulo amarelo. A área do retângulo maior, 2xy, menos a área do retângulo amarelo, que é 1,2y ao quadrado. Então, essa representação aqui, esse polinômio, ele vai me dar a área do retângulo verde. Mas como é que eu poderia fazer para calcular a área do retângulo verde utilizando outro raciocínio?
você poderia determinar que é essa medida aqui, que é o comprimento dele. Como é que você poderia fazer? Você poderia pegar e afirmar que essa medida aqui é dada por quem? Por 2x menos 1,2y. E assim, multiplicar essa medida por y. Então, essa é a outra forma. Como é que você vai representar? Você vai representar assim. A área do retângulo verde, a área verde, vai ser igual a quem? Vai ser igual a largura, que é y, multiplicado por quem? Por 2x menos 1,2y. E aqui você vai aplicar a distributiva. Olha só. Você vai fazer y vezes 2x. Então, a área verde vai ser dada por quem? Por 2xy. Depois você vai pegar y vezes quem? Menos 1,2y. Então, vai ficar menos 1,2 vezes y ao quadrado. E assim nós encontramos a área da região verde. Observe que ela é exatamente igual à relação que a gente obteve subtraindo a área do retângulo maior menos a área do retângulo amarelo. Beleza? Deu para compreender o raciocínio aí para calcularmos a área dessa região verde, a área do retângulo verde? Então, agora a gente vai só relembrar tudo o que a gente viu até o momento. Bem, gente, o produto de um monômio por um polinômio, ele sempre será dado pela soma do produto de polinômios pelos termos do polinômio. Observe o seguinte, você tem o monômio 3x multiplicado por quem? Por 4x mais 5. O resultado dessa multiplicação entre monômio e polinômio, ela é dada justamente pela multiplicação distributiva. Então, o que é que você vai realizar? Olha só, 3x vezes 4x, está aqui representado de amarelo, a multiplicação de monômio com monômio do polinômio. E aí eu tenho monômio com o outro monômio do meu polinômio, 4x mais 5. Então, é 3x multiplicado por 5, vai dar 3x vezes 5. E aí a sua representação é quem? 3 vezes 4, 12, fica 12x ao quadrado. E 3 vezes 5, 15, vai ficar 15x. Então, olha só como a gente realizou com facilidade a multiplicação de um monômio por um polinômio, fazendo apenas a multiplicação distributiva. Observe agora esse outro exemplo que eu vou colocar para vocês. Vou colocar aqui A multiplicado por 2B mais C. O que é que a gente deve fazer? Pega o nosso monômio, que é o monômio A, multiplica por 2B, vai ficar 2AB. Pega o outro monômio, que é o A, multiplica por C, então vai ficar mais AC. E aqui nós temos o resultado da nossa multiplicação de um monômio por um polinômio que está representado por 2B mais C. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo a respeito da multiplicação de um monômio por um polinômio. Nós nos encontramos agora numa próxima aula. Tchau, tchau e até a próxima.